de 7 a 18. Vamos abrir comigo aí no livro de João. João 4. João 4. Só um minutinho, gente. João 4, de 7 a 18. Agora foi. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Vou ler com vocês. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tiverdes conhecido o dom de Deus, e quem te dizes, dá-me de beber, tu terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Vamos pular lá para o 18. E no 18 diz assim. 17. Vamos no 17. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa passagem, né, para você que não conhece, é algo que demonstra assim a grandeza, né, a graça, a misericórdia, a capacidade, né, de Jesus de se comunicar. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele não tinha raça, não tinha diferença para Jesus, né? Jesus, ele veio ao mundo com uma missão, né, de trazer o seu reino. Ele veio a esse mundo com uma missão de trazer libertação, de trazer salvação. E não era uma diferença ou uma rincha de um povo, né, que poderia impedir Jesus de cumprir a sua missão. E nesse episódio, né, nessa passagem, quando essa mulher se chega até ele e ele pede para ela água, e ela coloca para ele, né, com seu espanto, né, curiosamente sabendo: como pode o Senhor me pedir água? E Jesus explicou e falou para ela, né, da grandeza daquele que pedia água para ela. E a conversa não parou por aí, e eles prosseguiram em conversar até que ela entendeu, né, e que Jesus chegou para ela e tocou, né, em algo muito pessoal, né, em algo muito, muito profundo, e pediu que ela fosse até a cidade e que ela chamasse o seu marido. E Jesus ali também, ele não teve dificuldade para conversar com aquela mulher, né? Ele falou com ela livremente, mas nós vimos também que na resposta da mulher também não houve dificuldade, também não houve embaraço, houve sinceridade. Diante do Senhor Jesus, né, ela falou: olha, eu não tenho marido. Quantas vezes, né, diante de situações complicadas, diante de esse abraço, né, esse aperto sem abraçar, como numa situação dessa, como nós costumamos falar, saia justa, né? Situação que nós nos pegamos assim, saia justa. E muitas vezes a gente sai meio que pela culatra, né? A gente tem umas respostas assim, meio atravessada, meio confusa. E não foi o caso. Não foi o caso nem da parte de Jesus e nem da parte dessa mulher.
Jesus, ele foi direto, Jesus, ele foi objetivo, né? E que Jesus, ele tinha uma missão, e ele precisava cumprir aquela missão. E ele assim ele fazia, não só na questão dessa mulher, não só na questão da mulher samaritana, né? Mas em todas as áreas, em todas as situações, em todas as ações de Jesus, né, em todos os diálogos de Jesus com a multidão, com os seus discípulos, na sinagoga com os religiosos, Jesus ele era verdadeiro, Jesus era sincero, Jesus era direto e era objetivo. E nós vamos aprender nessa noite com Jesus. Nós vamos aprender essa arte, né, de nos comunicar, essa arte de nos fazer entender, essa arte de extrair das pessoas, mesmo diante de uma saia justa, né, uma resposta verdadeira. Parece que naquele momento ali a mulher não tinha muito o que dizer, né? Apesar dela estar meio confusa e não entender diante de quem ela estava, até que ela caiu a ficha quando Jesus falou para ela, olha, é verdade, né? Você não tem marido, você já teve 5, e o que você está hoje ainda não é seu, também não é seu. E aí que aquela mulher pôde entender, né? Ainda meio confusa, mas ela foi até a cidade e ali ela pôde transmitir aquilo que ela ouviu e que ela recebeu e que ela entendeu de Jesus. E ela, ao chegar na cidade, ela falava, olha, vem ver, ele é o Messias, ele é o Mestre. Né? Ele falou da minha vida, né? Coisas que ele não podia saber. A arte de se comunicar, né? Em pouco tempo, numa situação bem embaraçosa, né? Uma situação onde o normal seria que Jesus nem falasse com aquela mulher, né? Uma situação em que o normal seria que a mulher nem respondesse. Jesus, ele conseguiu se comunicar. Jesus, ele conseguiu passar ali através de um diálogo simples, né? Um simples pedido de um copo d'água. Quantas vezes a gente tem dificuldades, né? A gente não sabe como chegar e falar de Jesus para uma pessoa, a gente não sabe como desenrolar, né? Como começar o assunto. E Jesus, simplesmente pedindo um copo d'água, ele iniciou um diálogo que transformou a vida daquela mulher, né? E através daquela mulher, todo um povo, enfim... E a palavra chegou até nós. A comunicação não é só o que você diz, é também a forma como você diz. Comunicar significa tornar comum, compartilhar. É toda e qualquer forma de transmitir uma informação. O maior comunicador de toda a história foi Jesus, esse que eu já estou falando com vocês. Né? Durante 3 anos ele ensinou em um tempo em que não havia, como eu falei, internet, essas facilidades que nós temos hoje para nos comunicar. Então nós vemos, né, que se comunicar, né, que ter diálogo, que se expressar, não é simplesmente a gente abrir a nossa boca, né, e sair por aí falando. A comunicação vai muito além, né, de simplesmente a gente abrir a boca e falar, como diz o ditado aí, falar pelos cotovelos, né? Não é. A arte, né, de se comunicar é para acontecer como aconteceu nessa conversa, nesse diálogo com Jesus. Algo que parecia tão simples, mas ele conseguiu transmitir e extrair daquela mulher aquilo que ele queria. Aquilo que ele foi chamado para fazer, ele conseguiu, naquela passagem ali, ele conseguiu passar uma missão, ele conseguiu levar transformação, ele conseguiu levar salvação. Porque a comunicação não é só o que nós falamos. A comunicação é aquilo que nós fazemos com que as pessoas entendam. Isso é se comunicar. Muitas vezes nós falamos, né, falamos e não nos fazemos entender da forma correta. Às vezes acontece como aqui, né, nessa pequena demonstração, né, da brincadeira muito conhecida como telefone sem fio, uma pessoa fala uma coisa, que fala outra para outra, que fala, quando chega no final, não foi bem aquilo que foi dito inicialmente, né? Isso aí
é uma dificuldade, isso aí é um grande problema na nossa comunicação, né? A gente transmitir, a gente tentar passar alguma coisa e não conseguir fazer com que a outra pessoa entenda exatamente aquilo que nós temos falado. E estudando e vendo sobre isso nessa semana, né? Até assistir, né, com a Maju, né, o Sked Post e tudo, busquei saber e eu vi algo assim que é muito difícil para a gente, né? A comunicação, né, o fato das pessoas entender aquilo que a gente fala é a nossa responsabilidade. Às vezes nós achamos assim, eu falei, né, mas eu expliquei tudo. Você não explicou tão bem, né, porque você não se fez entender. E se comunicar não é simplesmente falar, se comunicar é se fazer entender. Eu acredito que muitos aqui como eu, né, passa por muitas dificuldades em relação a isso. Como é difícil, né? Às vezes a gente vive situação em que a pessoa até pensa que falou, né? Imagina que falou e acha que conseguiu transmitir por aquele pensamento, pelaquela imaginação. E muitas das vezes vem cobrar de nós situações e questões, né? Que como assim? Mas eu não estou nem sabendo, né? Como assim? Não. Você falou? Acho que você só pensou. Você só imaginou e achou que através de um pensamento ou de uma imaginação você tinha conseguido transmitir uma mensagem. E quantas vezes nós fazemos assim? Quantas vezes nós falhamos na nossa comunicação? Imagina Jesus diante dessa mulher. Imagina Jesus se Jesus tivesse falhado na comunicação. Eu sei que muitos falaram muitas coisas de Jesus, né? Na maioria, os fariseus, né, aqueles que lutavam contra ele, né, contra os projetos, né, os homens e mulheres que foram usados mesmo pelo inimigo, né, tentando impedir, né, a obra de Deus, tentando impedir que Jesus cumprisse o chamado dele. Mas se nós hoje conhecemos a palavra, se o evangelho chegou em nós, é porque apesar de alguns não terem compreendido bem ou não terem aceitado, na verdade, né? Porque há uma diferença entre aceitar, né, e ouvir. Há uma grande diferença. A palavra de Deus nos fala de homens com coração embrutecido, com coração endurecido, né? Onde a palavra bate, né? As pessoas até ouvem, né? Nós até falamos um pouco na semana passada, mas não deixa chegar no coração. E muitas vezes até chega no coração, mas o coração está tão endurecido, né? Está tão envolvido com a mentira, com o engano, né? Que não se deixa, né, libertar, não se deixa limpar pela verdade. Mas nós sabemos, né, pelas nossas vidas mesmo, que Jesus foi um excelente comunicador e que através dele a salvação, a libertação chegou a nós. Jesus, ele se preocupava em saber, né, como ele estava se comunicando, como as pessoas estavam o ouvindo. Num certo momento, Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: o que dizem os homens que sou? Jesus não simplesmente falava, Jesus não simplesmente saía por aí pregando, ele queria saber, né, se o que ele estava falando, se o que ele estava pregando, se o que ele estava demonstrando, né, se estava sendo entendido. E sabendo o que os homens diziam dele, ele iria ter, né, uma ideia de como ele estava transmitindo. Porque nós muitas vezes achamos que a comunicação só vem através da linguagem, só vem através do nosso falar. E nós temos muitas formas de se comunicar. Nós temos muita forma, através dos nossos gestos, até da nossa afeição, nós nos comunicamos, através das nossas atitudes. E quantas vezes a gente fala uma coisa e com as nossas atitudes nós fazemos outras. Imagina eu aqui falando algo para vocês e diante de vocês eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra. Será que vai ficar claro para alguém? Será que vocês vão conseguir entender? Será que essa comunicação vai ser eficaz? Não, né? E muitas vezes nós também agimos assim. Nós queremos passar uma mensagem. Nós queremos até falar de Jesus.
nós queremos até falar do amor, da salvação, mas as nossas atitudes, né, a nossa forma de agir, nossa forma de vestir, nossa forma de falar, e vai falando aí, né, comunica diferente, né, daquilo que a gente tem a intenção de falar, daquilo que a gente tem a intenção de passar. E como eu falei, nesses dias eu vendo aí, né, que a responsabilidade de alguém que se comunica é muito maior do que a gente pensa. Não é só de simplesmente falar, bem, eu falei, eu avisei. Quantos já falaram assim, diante de uma situação, né, falar, não sei o que, fulano. Não, mas eu avisei, né? Eu avisei, eu falei com você. Quantas vezes, marido e esposa, eu acredito que rola muito isso, eu sei que não é só na minha casa. Não, mas você falou? Eu não entendi. Não, mas... Aí eu fui ver que a responsabilidade, né, de se fazer entender é daquele que fala. Olha que coisa séria, gente. Não importa se você falou pelos cotovelos, né, se você dançou, saltou, né, para você falou, mas você não se fez entender. De que adiantou a comunicação? O maior interesse e o principal objetivo da nossa comunicação é isso mesmo, é se comunicar. E comunicar é se fazer entender, é ter ligação com o outro, né? Não existe comunicação quando não há entendimento, quando não há uma interpretação correta. Não houve um diálogo, não houve uma comunicação. Isso aí é 99 de transpiração, né, gente? Porque estou aqui falando pelos cotovelos, né? E aí a pergunta que não quer calar, vocês estão conseguindo entender o que está sendo dito? Está claro para vocês, né, a importância da comunicação? Está claro para vocês que nós precisamos, né, não simplesmente falar, mas nos fazer entender naquilo que nós falamos? Que a responsabilidade é totalmente nossa, daquilo que nós falamos. Amém, glória a Deus. Pelo menos aqui, né, houve uma sacudidinha assim de cabelo. Uns ficaram meio assim, né? Vamos acreditar que estão entendendo. Amém? Jesus manteve um discurso claro com as pessoas. Ele era direto e dizia o que queria de cada um. Isso aí é tremendo, né? Nós falamos que Jesus teve graça, né? Nós falamos que Jesus teve sucesso, que Jesus, ele cumpriu, nós dizemos porque é verdade, né? Nós estamos aqui, somos frutos disso. Mas olha que coisa interessante, Jesus, ele falava o que ele queria falar, ele falava o que ele tinha para falar. Ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele não falava aquilo que os fariseus queriam que ele falasse. Ele não falava aquilo que os religiosos da época queriam que ele falasse. Ele tinha o compromisso e a missão de se fazer entender, para levar libertação, para levar salvação, para que ele cumprisse bem, né, o chamado e a missão dele. Mas ele tinha um compromisso com alguém maior que ele, que era o Deus, né, que era um com ele, de falar aquilo que precisava ser dito. Muitas vezes, né, nós estamos querendo agradar as pessoas, nós estamos querendo, né, ser engraçadinhos, ser bonitinhos. Nós nos preocupamos com tudo, né, menos em passar a verdadeira mensagem que a gente precisa passar. E aí a gente fala sobre um monte de coisa, a gente fala sobre um monte de situações, a gente faz um monte de rodeio, a gente fala de tudo, menos aquilo que a gente deveria falar. Isso também não é uma comunicação eficaz, isso é blá, blá, blá. Quem sabe o famoso blá, blá, blá? Né? Que a gente fica vendo, é jogar a conversa fora, né? Vamos de dito popular. Isso é jogar a conversa fora. Isso não é transmitir verdadeiramente a sua missão. Isso não é se fazer entender. A pessoa pode até entender o que você falou, pode ter até ficado claro para a pessoa o que você falou, mas você não falou aquilo que você deveria falar. Alguém além de mim aqui já passou por situação assim? De estar diante de uma situação e falar, fazer um monte de rodeio, né?
e não comunicar aquilo que você deveria comunicar. E não expressar aquilo que você realmente deveria expressar. Isso aí é jogar a conversa fora. Isso aí é perda de tempo. Comunicação é mais do que falar. É transmitir, é ensinar, é reproduzir fielmente e saber se expressar. A brincadeira que foi muito boa, eles quase conseguiram, né, mas não conseguiram repetir fielmente. Não conseguiram passar a mensagem fielmente. Né? No finalzinho, esse foi o que mesmo que Saul foi fazer? Né? Acho que era melhor não entender o que ele foi fazer. Né? Aí ficou mais fácil, gente, eu estou até pulando os ovos. Ficou mais fácil para a Belinha, o que ele foi fazer, né? Enfim, ele conseguiu falar, né? Mas no final das contas, né, não conseguiu reproduzir fielmente. Então, ele não conseguiu se expressar, né? Ou a Gabi, enfim, a conversa não chegou lá da forma que deveria. Houve sucesso na comunicação? Não houve sucesso na comunicação. Porque comunicação não é só falar. Nós precisamos transmitir. O que você tem desejado transmitir através do que você fala? Não só através do que falamos, né? Como nós falamos aqui, é muito mais do que palavras. É muito mais. Tem muito a ver também com as nossas ações. Precisamos aprender a ser diretos e claros quando nos comunicamos com outra pessoa. A forma como você explica um assunto, como você transmite a mensagem, vai determinar o resultado que você espera. A chave para a comunicação eficaz é a simplicidade. Gente, isso aí também é algo assim, ó, chave. Quantas vezes, né, nós usamos, né, e ouvimos pessoas usar palavras, nossa, umas palavras tão rebuscadas, né? São mensagens assim que você fala, Senhor, manda aí o seu anjo tradutor, né, para que eu possa entender. Manda aí o Google, manda aí, né, o dicionário, né, junto com essa palavra, porque a gente não consegue entender. Às vezes a gente fala tão bonito, né? A gente fala tão, nossa, gente, que pessoa tão culta, mas o que adianta toda a cultura? O que adianta as palavras mais rebuscadas e mais difíceis se você não conseguir transmitir a sua mensagem? De que adianta isso? Nós nos preocupamos com o que está escrito aqui. Eu tenho o compromisso e a responsabilidade de passar para vocês. Nós nos preocupamos em falar bonito, às vezes nos preocupamos com a aparência, nos preocupamos com tanta coisa na hora que nós temos que nos comunicar. E muitas vezes nós esquecemos do fundamental, que é a comunicação, que é conseguir ser bem-sucedido naquilo que a gente precisa comunicar, que é conseguir se fazer entender, se fazer compreender. Aquela mulher compreendeu. Ficou meio confuso, você é maior do que meu pai Jacó? Ele que furou o poço? Como pode? Né? Como é que o senhor vai pegar água? O senhor não tem a caçamba, né? O senhor não tem como tirar, o senhor não tem... Como é que você vai pegar água? A mulher no começo ela ficou meio confusa. Né? Mas Jesus, com graça, com calma, com sabedoria, com palavra de revelação, ele foi trazendo a ela o entendimento. E ele usou uma palavrinha-chave e ele trouxe para ela, né, o entendimento, né, para que ela soubesse com quem ela estava lidando, quem é que falava com ele, de que água ele estava se tratando, porque realmente, né, gente, uma palavra, se você soubesse, né, você pediria água a mim, você jamais teria sede. Como assim? Falar nisso, dá água aí, por favor. Como assim, né? Como assim? Jamais teria sede. Que água é essa, gente, que eu vou beber? Eu vou ter sede daqui a pouco de novo, tá? Obrigada, Tereza. Que água é essa? Eu vou beber, não vou ter sede? Que conversa é essa, né? Esse moço estranho nem era para falar comigo. Mas Jesus, ele... com calma, com graça. Jesus não falou, né? Quantas vezes a gente faz isso, né?
Misericórdia, tem que falar grego. Como assim não? Jesus teve graça, Jesus teve paciência, né? E Jesus foi falando, e Jesus se fez entender. E aquela mulher entendeu com quem que ela estava lidando. Aquela mulher entendeu que água era aquela que ele oferecia. E ela não reteve só para ela. E ela também foi se comunicar. Ela foi se fazer entender com os outros. Vem ver. Não, esse é alguém especial. Ele falou das coisas que acontecem comigo. Jesus se fez entender e ajudou que aquela mulher se comunicasse também. E também se fizesse entender. O bom comunicador consegue ler o ambiente. Ele sabe como entrar na vida das pessoas e deixá-las cheias de esperança. Foi o que Jesus fez, né? Foi o que Jesus fez com essa mulher. Ele conversou, ele ouviu dela, ele ia falando, mas ele também ouvia. Jesus não só falou, houve um diálogo, né? Isso também é muito importante na comunicação. Jesus ouvia o que ela tinha para dizer. E Jesus falava, e Jesus ouvia, até que ele se fez entender. E ele pôde cumprir o propósito dele. Ele deixou aquela mulher cheia de esperança. Ouça as pessoas, não apenas com os ouvidos, mas principalmente com o coração. Ouça as pessoas. Vamos abrir comigo lá em Mateus. Essa palavra aqui tem bastante texto, gente. Mateus 13, 15. Eu vou estar lendo alguns com vocês. Mateus 13, 15. Diz assim, Mateus 13, 15 diz assim: porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e os escute, e os cure. Eu falei ainda agora, né, que tem pessoas que fecham o coração, que por mais que a gente tente falar, tente se comunicar, né, as pessoas não conseguem ouvir. É importante para que haja uma boa comunicação, né, para que a gente consiga verdadeiramente passar a mensagem. É preciso, né, que aquele que está ouvindo, né, abra o coração. É preciso que aquele que esteja ali, né, a qual nós estamos tentando nos comunicar, esteja disposto a ouvir. A palavra de Deus fala, né, numa passagem assim mais firme e mais dura, né, que tem uma situação que nós lançamos pérolas aos porcos, né? Pessoas que não querem ouvir, pessoas que não querem saber. Você pode estar falando, né, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você pode estar falando da água, né, a qual, sabe, leva a pessoa a não ter mais sede, a não ter mais necessidade, mas a pessoa não quer ouvir, estão com o coração embrutecido, estão com o coração endurecido, e nós precisamos ter sensibilidade, né, para entender, para ler esse ambiente. Isso também, né, faz parte da comunicação, de uma comunicação eficaz, de uma comunicação assim com sucesso, né? Do que adianta você falar com alguém que não está disposto a te ouvir? Você consegue comunicar? Será que você consegue comunicar diante de pessoas assim, ó, que estão com o coração duro? Diante de pessoas que até ouvem, mas não querem escutar, né? Não querem deixar seguir para o coração. É tão difícil, não é, gente, conversar com pessoas assim? Eu acredito que, se não todos aqui, a maioria já tiveram experiência de falar com a pessoa. Você fala uma vez, você fala duas, você fala três, né? E aí realmente parece que você está falando grego, né? Como diz o ditado. Estou falando grego, a gente não está falando a mesma língua. Não está havendo a comunicação. Coração duro, coração embrutecido, né? Os ouvidos até estão ali, né, aparentemente abertos, né, mas a palavra não entra, né, não traz mudanças. Como nós falamos na semana passada, escutar, né, quando nós escutamos, promove mudança, né, traz mudança. Se não houve mudança,
não houve entendimento. Ou você não soube se comunicar bem, ou aquela pessoa não está disposta a te ouvir. Uma vez que você falou uma, você falou duas, você falou três, você já buscou outras formas de falar, você já buscou outras formas de demonstrar aquilo que você está tentando falar, né? Se essa pessoa não recebeu, se essa pessoa não ouviu, segue o curso, né? Segue adiante. Tem outros que precisam ouvir. Coração embrutecido. Falei de palavras difíceis, falei de palavras rebuscadas, e aqui vai uma. Aqui nos ensina, no terceiro ponto, dizendo assim, ó, seja dadivoso, abençoa as pessoas. Aí tem um exemplo de Jesus, lá em Mateus 14, 16 a 20, se você quiser, você anote aí, né, de Jesus alimentando a multidão. O que é ser dadivoso? Como eu quero me fazer entender, e eu confesso para vocês que quando eu li, eu falei, o que é isso? Deixa eu buscar aqui com o meu amiguinho Google, né? Deixa eu ver o que é dadivoso. Eu vou falar para vocês que também não sabem, assim como eu não sabia, e eu quero me comunicar bem com vocês. Vem de dádiva, né? Eu entendi assim. Mas o adjetivo é generoso, ser generoso, que tem hábito de oferecer algo a alguém sem esperar nada em troca. Caridoso, magnífico e liberal. Seja dadivoso, seja caridoso, seja alguém generoso, né? Seja alguém que tenha o coração disposto a abençoar outras pessoas. A gente não consegue se comunicar, né, com pessoas também com coração ruim, pessoas duras, né, pessoas difíceis demais. É difícil você conseguir ter uma boa comunicação. Para você se comunicar bem, você precisa aprender a se doar, a ser uma pessoa generosa. E Jesus foi exemplo disso. Essa passagem, João 13, de 13 a 17... Gente, minto. Né, nós queremos falar aqui, trazer o exemplo de Jesus, né, de Jesus alimentando a multidão. Quando os discípulos falaram, olha, vamos despedir, mandar eles, cada um para sua casa, e Jesus olhou, né, Jesus, ele viu a necessidade daquele povo, Jesus viu essa hora, esse povo já está com fome. Não era como nós, né, que entramos no carro e chegamos em casa. Eu levo uns 40 minutos, mas eu imagino que aquele povo levava mais tempo, né, gente? Para vocês que moram aqui na Redondeza, rapidinho estão em casa, né, e tem uma facilidade. Não era assim com aquele povo. Jesus olhou, né, e Jesus viu a necessidade daquele povo. Jesus teve misericórdia. Jesus deu além daquilo que estava proposto. Não era só a palavra, né? Jesus viu a necessidade, Jesus viu que aquele povo tinha fome. E os seus discípulos ainda colocaram empecilho. Como assim? Como nós vamos alimentar essa multidão? Não, nós só temos esses pães aqui, esses peixinhos, né? E ali nós conhecemos essa multiplicação, né? Deus, ele conseguiu, Jesus, né, através de Jesus, né, gente, conseguiu alimentar aquele povo, né? E ele despediu o povo não só com a palavra, não só com entendimento, mas também com a sua necessidade física, né, suprida. E nós precisamos aprender, nós precisamos entender isso de Jesus também. Ser dadivoso, ser alguém prestativo, ser alguém que se preocupa com a necessidade dos outros, ser alguém que alimenta a multidão, sabe? Com o seu falar, mas também com as suas ações, também com aquilo que você pode fazer. Amém? Jesus também nos mostrou humildade, né? Ele nos mostrou a preocupação com as pessoas. Foi uma forma de comunicar de Jesus, foi sendo humilde. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Uma forma de comunicação. Jesus quis mostrar ali para eles, que para eles conseguirem se comunicar bem com as pessoas, né? Não era só recebendo o título, não era só falando assim, ó, eu sou pastora, né? Eu vou chegar aqui e eu vou falar. Tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo, né? O que adianta eu falar se na hora da prática eu vou fazer diferente? Jesus, ele mostrou humildade. Jesus, ele não tinha essa questão com ele.
né? Ele se sentava, ele se alimentava junto, ele alimentava os outros, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse que aquele que não aceitasse não tinha parte com ele. Ele fez questão, né, de se colocar ali, né, de tratar com carinho, de cuidar. Jesus, ele mostrou ali cuidado, Jesus mostrou ali dedicação, Jesus nos mostra zelo, e era Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Todo-Poderoso, aquele que uns dias à frente iria ressuscitar dentre os mortos, né? Olha que algo sobrenatural, né? Ele se mostrou, né, alguém que, apesar de ser grandioso, sobrenatural, ele se mostrou alguém humilde, alguém que se preocupava em se comunicar, né, em passar a palavra, não só com as palavras, não só apenas com aquilo que ele dizia, não com palavras vazias, não só com simbolismo, não só trazendo palavras difíceis, não querendo aparecer simplesmente diante do povo. Um outro momento também que o Senhor Jesus nos deixa um exemplo lindo, maravilhoso, um ensinamento para os seus discípulos que estavam ali presentes com eles e para nós, né? Um momento assim de um milagre, um momento de cura, quando uma mulher se tocou nas vestes de Jesus e recebeu a cura. E mesmo diante de uma multidão, né, os seus discípulos falaram: como assim? Como assim alguém me tocou? Não, diante de um povo desse, esse povo todo te apertando. Jesus falou: alguém me tocou. E ele buscou saber quem tinha tocado nele. Nós aprendemos que o interesse de Jesus ali não era simplesmente levar uma mensagem: aceita, quer salvação? Não, não era não, entendeu? Não era simplesmente levar cura física às pessoas. A maior intenção de Jesus ali era transmitir o perdão, era transmitir o conserto, era levar as pessoas ao arrependimento, era levar as pessoas à salvação. E ele falou para aquela mulher, quando ela se envergonhou, se constrangeu e confessou: olha, eu te toquei, né? E Jesus admirou a fé daquela mulher e disse para ela: a tua fé te salvou. Jesus ali, ele não queria comunicar só os superpoderes dele de Filho de Deus, não. Jesus ali, ele queria comunicar salvação. Jesus queria comunicar libertação. Quantas vezes nós queremos só demonstrar poderes, porque eu falo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Às vezes a gente quer aparentar tantas coisas, nós queremos demonstrar poder com as nossas palavras. E o Senhor, ele nos deu exemplo de alguém que levava libertação, de alguém que levava salvação. Se você quer ser um excelente comunicador do Evangelho, leve salvação às pessoas, mais do que palavras rebuscadas, né? Mais do que aparência, que tudo é importante, né? Dentro do equilíbrio. Se você está preocupado só em falar, né? E não se fazer entender, você não está sendo alguém que se comunica bem. Pelo menos você não está sendo alguém que se comunica nos padrões de Jesus. Jesus, ele se interessou em saber. E ele foi até aquela mulher, né? E ele admirou, ele elogiou a fé daquela mulher. E ele deu muito mais do que aquela cura física. Ele declarou para ela a salvação. O que é mais importante para você? A sua cura física? O seu bem-estar aqui nesse corpo? Ou a sua salvação? Mas Jesus tem os dois. Ele tem cura, ele tem libertação e ele tem salvação para aqueles que têm coragem como essa mulher. Para aqueles que lançam fora o medo, a dificuldade, né, de passar a sua dor e tocam em Jesus. Jesus, ele tem mais do que cura. Jesus tem libertação. Às vezes a gente fica angustiado, as pessoas chegam na igreja e elas não querem se comunicar. Elas querem a cura, elas querem um emprego, elas querem um milagre. E chegam aqui, muitas das vezes iniciam a campanha, né? Não tem paciência nem de voltar na segunda vez, porque não fui ouvida, porque não houve o milagre, porque nada aconteceu, porque essa oração não é forte. Você não quis ouvir. Você não quis ouvir, né, o que tinha para ser dito para você.
Você não quis deixar, sabe, que as palavras que traz vida, as palavras que foram, sabe, comparadas como Jesus, né, como água viva, que jamais você voltará a ter sede. Você não quis dessa água. Você não quis beber. Você só queria uma simples cura de uma mera enfermidade. Você só queria uma porta aberta que mais na frente poderia se fechar. E que o Senhor Jesus tem para nós, sabe, não só nessa noite, mas para todos os nossos dias, para a nossa eternidade, sabe, é nos levar a ter excelência na nossa comunicação. Não simplesmente falar, mas se fazer ouvir, se fazer escutar, se fazer compreender, porque é o mais importante da nossa comunicação. É importante para nós, né, que temos essa missão de ir, de nos comunicar, né, buscar saber como Jesus buscou saber, né, se você está sendo entendido. Não se preocupa só em aparência, em demonstrar. Para, né, e procura saber se você está sendo entendido, você está se expressando bem, você está se fazendo entender. Será que o que você falou era realmente aquilo que você queria falar? Porque muitas vezes nós falamos também, e a culpa, literalmente, né? Não é só da pessoa, não, porque nós falamos, não, falei tudo direitinho, e essa pessoa não entendeu. Muitas vezes a gente pensa, projeta, tudo direitinho para falar, e chega na hora, foge o controle, a gente não fala, né, aquilo que deveria, não tem problema. Nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo, mas não tem problema quando a gente busca consertar, quando a gente busca se reposicionar, quando a gente busca falar, olha, eu falei assim, eu não me fiz entender, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis comunicar contigo. Você me perdoa, eu quero te dizer isso, e aí você fala do que realmente não está conseguindo entender. Você falando, as pessoas não estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender da forma que eu estou falando? Porque se a forma que a gente estiver falando, né, ou que você estiver falando com aqueles que estão te ouvindo, não estiver, sabe, se fazendo entender, Jesus, ele usou várias formas para se comunicar. Jesus, ele falava por parábola, Jesus usava comparações, né? Esse povo aí entende de agricultura, então Jesus falava da semente, né? Jesus falava dos animais, Jesus comparava com a ovelha, enfim, né? Ele precisava cumprir a missão dele, ele precisava não só falar, mas se fazer entender. Que a gente traga comparações, que a gente traga demonstrações, como a brincadeira que fala ali, não conseguiu passar. Que seja, mas o importante é a gente transmitir a mensagem que a gente precisa transmitir. Não só se tratando do evangelho, mas toda a nossa comunicação, em todo tipo de relacionamento, conjugal, né, de amizade, né, enfim, todo tipo de relacionamento, a gente precisa entender a excelência e a importância que existe na nossa comunicação. Vivencie sua mensagem. Há alguma diferença entre o que você fala e o que você faz? Bons comunicadores têm coerência entre o que falam e o que faz. E a nossa conclusão, gente, a comunicação é uma das habilidades que qualquer pessoa pode desenvolver. Olha que coisa. Às vezes a gente fala, né, igual Moisés, eu não sei falar. Mas aqui está dizendo, a gente pode desenvolver, a gente pode se aprimorar, a gente pode aprender. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é fazer como a palavra da semana passada, eu não sei. Eu também não sei, vamos lá, vamos buscar, vamos aprender. E sabe qual é a melhor forma da gente aprender? Quem sabe me dizer a melhor forma de aprender? Isso aí, Kellyson, fazendo. Essa história de eu não sei, vai continuar sem saber. Se você não for lá, não for dar a cara a tapa, não for ler, não for buscar o que é a palavra, já até esqueci a palavra, gente, dadivoso. Se eu não for buscar saber, né, se você não for tentar, você não vai aprender. Então,
nós precisamos desenvolver aqueles que não sabem, aqueles que têm dificuldade muitas das vezes de expressar, né, verdadeiramente aquilo que está falando, né, de se fazer entender com clareza naquilo que está falando. Busque, não ignore isso não, isso é uma habilidade fundamental para todos os homens, em especial para nós, cristãos, que temos uma mensagem tão importante a levar, a compartilhar. Nós precisamos aprender a cada dia. Vamos entrar nessa guerra e nessa busca aí junto comigo, em nome de Jesus. Ela não pode depender de seu perfil ou característica, mas do seu esforço em aprender e colocar em prática os princípios aprendidos. Ou seja, a questão de não saber, né, isso aí não pode te impedir. Eu sou assim, a questão da minha característica, eu nasci assim, eu fui criada assim, eu tive problema assim. Isso não justifica. Deus nos criou, seres humanos capazes de aprender, de ensinar, como o bispo diz, né? Aprender, desaprender, reaprender, aprender de novo, e vamos lá, vamos seguir, principalmente nessa questão de comunicar. Passe a mensagem, não consiga, se você não conseguiu ser claro, avalie onde errou, tente novamente. O equilíbrio entre o que falamos e o que vivemos gera resultado que sequer podemos imaginar. A gente nem pode imaginar os resultados que geram, né, quando nós não simplesmente falamos, mas quando nós gesticulamos, quando nós agimos, quando nós testemunhamos daquilo que nós falamos. Seja um bom comunicador, se espelhe em Jesus, busque nele sabedoria, busque se aperfeiçoar, não se cale, não deixe de se relacionar, não deixe de se comunicar por suas dificuldades.